Shalom a todos, me chamo Thiago Lucena, discípulo do mestre Morim Klein Rosa, né? Venho aqui dar o meu testemunho sobre o mapa cabalístico que nós fizemos há alguns tempos atrás e muito satisfeito com tudo que nos foi mostrado, né? Para melhorar o nosso caminho de vida e assim, através do mapa, reconhecer os nossos tikkun e retirar assim as nossas kippot, né? Tem uma frase, né, muito legal que diz que o segredo da vida de um discípulo é o seu compromisso com o mestre, né? O compromisso que é resultado da obediência à palavra do divino, a sua santa Torá, né? Então, o nosso compromisso com o mestre é a Santa Torá, assim como com o Todo-Poderoso. Esse é o meu testemunho, né? Super indico, né, o mapa cabalístico, né, independente de crença, religião. Nós estamos falando sobre as leis naturais de Deus. Um forte abraço a todos, shalom, muitas brahás, muitas bênçãos e decreto doce sobre todos. Vamos começar aqui no item 14. E os anjos de Elohim o encontraram. Rabi Eleazar diz que durante o tempo em que Jacó viveu com Labão, Deus não falou com ele, até que ele estava prestes a partir. Então os anjos se encontraram e o acompanharam em sua viagem. Tanto os anjos do juízo quanto os anjos da misericórdia combinaram com ele. Jacó é a coluna central que combina os dois. Os anjos o resgataram das mãos de Esaú. No caminho, o Rabi Eleazar abriu a discussão dizendo: e Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Elohim o encontraram. Bereshit 32:2. E Jacó seguiu seu caminho, significando que ele estava indo em direção ao Pai. Vinde, e eis que todo o tempo que Jacó esteve com Labão, o santo bendito seja ele, não falou com ele. Embora esteja escrito: e Hashem disse a Jacó: voltai à terra de vossos pais e aos vossos parentes. Bereshit 31:3. Isso foi apenas no final, quando ele estava prestes a partir de Labão. Depois de deixá-lo, os anjos vieram ao seu encontro e acamparam em seu caminho. Venha, e eis que está escrito: encontrou-o, mas deveria ter dito: encontrou anjos de Elohim, já que foi Jacó quem os encontrou. Qual é o significado de conheceu? Ele explica que vieram combinar com ele. Ele pergunta: o que isso significa? Ele responde: eles vieram do lado de Gevurá, como escrito anjos de Elohim. E Gevurá é chamado de Elohim. Jacó viu anjos de misericórdia vindo do outro lado. Então, tanto os anjos do juízo quanto os da misericórdia se combinaram com ele, pois Jacó é referido como a coluna central, que inclui dentro dela a esquerda e a direita, a misericórdia e o julgamento. Venha, eis que o princípio está escrito: o acampamento de Elohim, Bereshit 32:3, que é, e depois escreveu. Ele chamou o nome daquele lugar Mahanaim.
literalmente 2 acampamentos, que é 2 campos. Mas foi explicado anteriormente que um acampamento era do lado do juízo e o outro era do lado da misericórdia. Haviam anjos dos lados esquerdos e direito, pois Jacó é a coluna central. E inclui os dois, por isso está escrito, conheceu-o, sendo a coluna central. E quando Jacó os viu, que vem do hebraico Ra'am, ele pergunta, por que está escrito Ra'am, como uma palavra que não é geralmente usada? Deveria ter sido escrito Ra'otam, o que significa que ele os viu, como é usado em hebraico. A razão para isso é que ele viu os anjos da misericórdia e do julgamento, crivados e ligados uns aos outros. Portanto, está escrito Ra'am, para instruir que eles foram combinados, e todos vieram acompanhá-lo e resgatá-lo das mãos de Esaú. Continua no item 15. E o primeiro céu vermelho. Como Isaque veio do lado do juízo, Esaú saiu com o vermelho do lado do juízo. Jacó era da segunda gota de sêmen, que era do lado da misericórdia, e incluía tanto a direita quanto a esquerda. Esaú saiu da escória do ouro, porque na época da concepção de Esave, os pensamentos de Isaque estavam centrados em acabar com o severo juízo. É importante, portanto, que o homem concentre os seus pensamentos no desejo de Deus durante o tempo em que se casa, para que os seus descendentes sejam santos. A intenção de Isaque, no momento da concepção de Jacó, estava ligado à poderosa árvore, Zerampim, e à coluna central desse ponto de vista, Jacó é considerado o primogênito. Esaú é tão importante. Não é tão importante. Esaú não é tão importante. Ouvimos que um dia os muros de Jerusalém chegarão tão alto quanto o trono de Deus, e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante do que é agora. Então, está escrito de Esaú, e o primeiro saiu vermelho, Bereshit 25, 25, e o primeiro, pois ele é chamado de primeiro, não é assim que Jacó foi a primeira gota da semente, e Esaú o primeiro a vir ao mundo. Qual é a ideia? Que se ele estava na frente de Jacó, é porque Jacó foi inseminado primeiro. E aí o Esave depois, quer dizer, ele ficou na frente de Jacó, de Jacob. Ou seja, no primeiro momento da procriação. Não está escrito primeiro sem um artigo definido rei, pois então você pode dizer que ele é apenas o primeiro a se manifestar e não o primeiro da semente. Porque Isaque veio do lado do juízo severo, sendo do lado esquerdo de Zerampim, e Esaú saiu vermelho, ou seja, com a cor vermelha do lado de Gevurá. Se Jacó foi o primeiro a ser inseminado, ou seja, se a primeira gota de sêmen foi de Jacó, então ele teria sido vermelho para a primeira gota parecer vermelha, e Jacó não era vermelho. Assim Jacó era da segunda gota de esperma e não saiu tão vermelho, pois aquela gota de esperma veio do lado da misericórdia, e incluiu esse lado, e aquele lado tanto o direito quanto o esquerdo. A gota de esperma de Esave não era como a de Jacó, pois aquela estava completa e a outra não. Na época da inseminação de Esaú, os pensamentos de Isaque estavam centrados em terminar o juízo severo, ou seja, no final do lado esquerdo, onde começa a escória do ouro, ou seja, as clipotes. Durante, produziu do seu próprio lado, à esquerda, luzes impressas nos membros de Esaú. Por isso Esaú era imundo, ou seja, a escória que foi derretida do ouro.
Portanto, aprendemos que no momento do acasalamento, um homem deve meditar sobre o desejo de seu mestre para que os seus descendentes sejam santos. Pode-se dizer que Isaac não meditava sobre a santidade. Não é assim, pois ele centralizou seus pensamentos na santidade e meditou no final do lugar do lado esquerdo, onde começa a clipote, mas que pertence à santidade. Quando a primeira gota do esperma saiu, foi exatamente nesse ponto, por isso está escrito, tudo com uma roupa peluda, ou seja, Esav saiu peludo. Ou seja, os julgamentos que são chamados de cabelo. Veja, aqui nós temos que salientar que toda vez, por isso que existe uma complicação muito grande nessa questão da Barbie, que é muito pouco entendido. Os cabelos são juízos, por isso Esav, ele era peludo, tinha muito juízo nele e sobre ele. Então o cabelo não é literalmente o cabelo, ainda que a gente já falou sobre essa questão dos pelos, que é, na verdade, depois da pele, a última barreira do nosso corpo, onde nós temos as sensações, mas nesse caso são juízos. Quanto mais rigor, quanto mais há juízo, quanto mais implementamos Lashon Hará e juízos contra o outro, não sabendo que cada história é criada por Deus. Tudo bem? Venha, eis que de Davi está escrito que ele era rude, pois foi criado a partir da beleza da cor vermelha, que é o lado esquerdo de Biná, e que ilumina Malhut. Ele estava ligado à santidade de seu mestre, portanto está escrito, ora, ele era rude, de olhos finos e boa aparência. Isso é Samuel 16:12. O mesmo não se pode dizer de Esaú, pois ele foi criado a partir da escória do ouro que começa no fim do lado esquerdo. Como dito, de fato Jacó foi o primogênito antes de Esaú. Não pela gota de esperma, mas porque a intenção durante a inseminação estava ligada à enorme e poderosa árvore, ou seja, Zerampim, a coluna central. Esaú veio da direção do desejo, no lugar que é o fim de tudo, ou seja, as luzes onde termina a santidade, pois ali começam as clipotes. Sobre esse aspecto, Jacó é considerado o primogênito e o primeiro, e Esaú era menor do que ele. Portanto, escreveu, eis que vos tornarei pequenos entre todas as nações, sois grandemente desprezados, isso é Ovadia 1:2. Rabi Yehudá ensinou que Esaú é chamado de o primeiro, como está escrito, e o primeiro céu vermelho. O santo bendito seja ele é chamado de primeiro, como está escrito, eu sou o primeiro e eu sou o último. Shaiarro 44:6. E com o último, eu sou ele. Yeshayahu 41:4. O primeiro um dia castigará o primeiro, ou seja, o santo bendito seja ele, castigará Esaú. E construirá o templo que se chama primeiro, como escrito, um trono glorioso, exaltado desde o princípio. Literalmente, primeiro. Isso é o Irmiarro 17:12. Dos dias vindouros está escrito um prenúncio, literalmente primeiro. E a Sião eu os darei, eis que os contemplarei, e a Jerusalém uma mensagem de boas novas. Ishaiarro 41:27. Aprendemos que um dia os muros de Jerusalém chegarão ao alto trono do rei, como está escrito. Naquele tempo chamarão Jerusalém do trono de Hashem. Irmiarro 3:17. Então a luz da lua será a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais. Ishaiarro no 30:26. Por isso a luz de Malhut, que é chamada de lua, será como a luz de Zerampim, que é chamada de sol, que é Zerampim, né? Vamos repetir aqui. Porque a luz de Malhut, que é chamada da lua, será como a luz de Zerampim, que é chamada de sol, e a luz do sol, que é Zerampim, será 7 vezes mais do que é agora.
Então naqueles dias Hashem será um Deus e o seu nome será um. Zacarias 14:9. Bendito seja Hashem para todo sempre. Amém, ve amém. Hashem reinará para todo sempre. Amém, ve amém. Dois jovens servos. Rabi Eleazar e Rabi Yossi ouvem uma voz vinda de uma caverna que fala sobre dois jovens servos e diz que eles são do acampamento sagrado que Jacó encontrou em seu caminho. A voz então diz que aqueles dois eram Abraão e Isaque, aqueles dois servos. Rabi Eleazar vê uma imagem de seu pai e diz que a voz é uma boca que fala grandes coisas. O Rabi Shimon também diz que as almas dos justos, que são santos anjos, vêm ao justo para salvá-los. Embora Isaac estivesse vivo quando estava prestes a ser sacrificado no altar, sua alma foi levada ao trono de Hashem após os que seus olhos ficaram escuros. Isso é o Sefeta e é um adendo desse mesmo escrito dos sábios. E o Rabi Eleazar e o Rabi Yossi, seu sogro, estavam no caminho de Osha para Lorde. Rabi Yossi perguntou ao Rabi Eleazar se ele tinha ouvido de seu pai uma explicação do versículo escrito de Jacó. E Yaakov seguiu seu caminho e os anjos de Elohim se encontraram com ele. Bereshit 32:2. Ele respondeu que não sabia. Quando chegaram à caverna de Lorde, ouviram uma voz que dizia: dois jovens servos me agradaram, cumprindo o meu desejo. Estes são os campos santos que Jacó encontrou em seu caminho. Essas palavras deixaram Rabi Eleazar muito animado. E ele então disse: Mestre do universo, tais são seus caminhos, pois é melhor não ouvirmos. Ouça ainda, não compreendo. Então, um milagre lhe aconteceu novamente. Ele ouviu a mesma voz dizendo-lhe que aqueles dois eram Abraão e Isaac. Então ele caiu de cara e a imagem de seu pai apareceu diante dele. Disse-lhe: Pai, perguntei sobre os dois servos e me responderam que eram Abraão e Isaac. Conheceram Jacó quando ele foi salvo de Labã. Disse-lhe: Filho, liberte o que foi cortado e aceite sua nova fonte. Era uma boca que fala muito. Além disso, as almas dos justos, que são santos, anjos supremos, vêm a todos os justos para salvá-los. Venha, eis que Isaac estava vivo naquele momento, mas sua santa alma foi levada ao trono de seu mestre quando deveria ser sacrificada no altar. Depois disso, seus olhos ficaram escuros, como está escrito: não fosse isso, o temor de Isaac estava comigo. Bereshit 31:42. E aqui a gente continua. A construção da alma em níveis de Torá, como toda a Torá, ela está sempre falando da construção dessa alma através das sefirotes, que são padrões internos do ser humano. Isso significa que o homem ele só pode conhecer a divindade através, lógico, dessas sefirot. Mesmo a árvore do bem e do mal, que é, na verdade, Esav, ela tem ali no final da letra Kuf toda a sua alimentação. E lá diz que Kuf é um macaco de imitação. Por quê? Tudo que a mão direita faz, a esquerda também faz. Nesse momento, então, quando o nosso querido Yaakov, ele estava numa situação a sair da casa de Labã, e ele estava com Rahel e Leia. Rahel é Malhut, ou seja, é a Torá escrita. Enquanto em outros pontos, lógico, vai salientar que Malhut também é a Torá oral. E aí deve-se perceber qual é o nível que está se falando e vai falar que a Torá escrita
como nós analisamos, é Zerampin. Existe um segredo muito grande, e é matemático, e a gente já tem esse segredo descrito lá no nosso canal, eu creio que não é pertinente resolver. Existe uma gematria que o nome das matriarcas vai dar 274. Quando abrimos o nome Sinai, pegamos o nome Sinai ou Sulam, a gente faz uma gematria e também vai dar 274. O mesmo acontece ao falarmos da gematria dos nomes de Balac e Bilam. Existe então algo aqui que é realmente assustador. O primeiro fato é que não se pode nascer uma alma sem os aspectos de Gevurah, sem julgamento. Isso está implementado na questão da própria reencarnação. Quando nascemos nesse mundo, a gente já vem com o Masal pré-definido. Algumas pessoas vivem um pouquinho de tempo, meses, alguns anos, e são poucos, não chegam nem a uma dezena de anos. Outras, por causa do Masal, têm a possibilidade de avançar mais. No caso desses jovens, dessas jovens almas, podem haver muitos processos ali envolvidos, como, por exemplo, a pessoa era um tzadik, e aí, devido a alguma situação no Masal, ela não completou 1 ano de vida. Então, ela devia voltar novamente, e dentro daquele corpo, ela nascia numa determinada família, que ela passaria sobre certos aspectos, e então seria levada. A mesma família também estava sentenciada a sentir a dor da perda desse jovem, mostrando que o Masal ele é conjunto, apesar de ser individual, porque todos nós passamos com as nossas sensações através do Masal do outro. Muito bem. Então aqui, quando a árvore sefirótica está sendo construída, e vai falar, não é, sobre Itzhak. Agora, o que nós devemos salientar é que Itzhak era Gevurah, enquanto também Esav era Gevurah. Por isso que foi, não é, foi dito que ele deveria ser sacrificado. Ou seja, a ideia de muitos sábios que a gente vê na descrição da Torá é que, na verdade, nós deveríamos ir só pelo amor. Ou seja, o amor seria pleno, ou seja, Deus não teria punições sobre esse mundo, e a ideia era que poderia ser muito melhor. Mas o aspecto da Torá já foi feito. Malhut é chamado de Mitzrayim, e também é chamado de Israel. Davi é Malhut. Agora percebam que no nível da Gevurah de Esav, como ele está naquele último nível, isso significa que ele é Gevurah do final da letra Kuf, onde a exigência do mal é a recepção. Já os nossos sábios, eles eram Gevurah do mundo de Binah. É lógico que quando nós salientamos todos esses mundos espirituais, e diga-se de passagem, o próprio Yaakov, que na verdade é Tiferet, ou representado pelo Sol, ou uma parte da minha alma, ele deveria implementar tanto o julgamento quanto o amor. Sem o julgamento, eu não seria capaz de entender os meus processos e não teria aquele botão que me levaria a entender que tem alguma coisa errada que eu esteja espelhando para o alto. Ao mesmo tempo, o lado negativo diz que não precisa da Torá, mas a pessoa deve viver em êxtase espiritual, com a falsa sensação do Criador,
e que isso já basta. O Zohar vai salientar que não pode haver esse tipo de argumentação, porque você tem que ir pela luz da Emuná, que só vai chegar ao nível de Hesed. E deve também entender que você tem outras construções para fazer. O entendimento é para que você entenda todo esse processo. Veja, então eu tenho essa Torá, e aí diga-se de passagem que é a letra Re, mas a letra Re de Malhut do mundo de Asiá, que é o mundo acima do nosso mundo. Essa outra árvore, ela está salientada por outras ideias, outras culturas e outros sentimentos que são totalmente diferentes da argumentação da Torá. A Torá, por si mesmo, ela traz todas essas implementações espirituais para que nós possamos perceber a metáfora do nascimento desses dois jovens. Na verdade, quando nós nos salientamos e vemos o nascimento de Jacó e de Esaú, que nasceram no mesmo dia, e a diferença era ali de segundos ou minutos, mas era a ideia de que um saiu com Masal e outro saiu com outro. Agora, astrologicamente, como que nós podemos explicar isso? Nós já salientamos isso em algumas vezes. Enquanto o Jacó voltou para a letra Re, para a festa de Pessa, a saída do ego, a saída do Egito, a ida para o deserto, o estudo profundo da Torá, o Esaú partiu da letra Zain. Veja, o Jacó volta para o Vav e volta, então, para a letra Re, que são duas letras do tetragrama sagrado. Enquanto o Esaú ele vai para a letra Het, e aí pecado, e vai também para a letra Tet, que é o Masal de Leão, onde os dois templos foram destruídos. Veja, então o mês de Tammuz, que é a letra Het, com um mês de Ave, existe ali uma composição de letras hebraicas e existe ali uma ida do coração para onde a pessoa quer ir. Essa escolha dos caminhos já estavam implementadas no seu Masal, haja vista que o próprio Esaú nasceu peludo, com muito rigor. Muito bem. É feita uma análise ali no texto que Davi também era ruivo, era vermelho, e segundo as considerações alárricas, ele não teria possibilidade de ser rei de Israel. Ainda mais porque ele era um rei que saiu de Moabe, ele era primo de Golias. Perceba então que a metáfora dessa história é que Davi é Malhut, e que Golias também é uma representação de outra coisa, e não um gigante literalmente falando. Orfa, que era mãe de Golias, era a irmã de Ruth. E Ruth, diga-se de passagem, é Malhut, né? O final de Malhut. A parte feminina que geraria o neto seria filho de Shai, e enfim, nasceria o rei de Israel. Davi, por outro lado, que é Malhut, é sentenciado pelos rigores de uma reencarnação e também é sentenciado por amar a Deus acima de todas as coisas, entendendo os processos e não querendo voltar nesse mundo. Por isso, Davi ele é salientado como um único homem que não reencarnou. Veja, o processo de Moshe, dentro dessa questão, dentro da reencarnação da alma e dos estágios que a alma passa, foram 4. Primeiro, ele vem como Havel, Re, Beit Lamed, de gematria 37, que é exatamente 37 vezes 73, que diga-se de passagem é Rorimá, vai dar 2701. 27 letras hebraicas e um Deus. O
a próxima reencarnação, que é 7, por incrível que pareça, vai ser Shintav, ou seja, as 2 letras finais do alfabeto hebraico. Isso salienta que então Adão tinha perdido contato com o resto de todas as letras hebraicas e os mundos espirituais, o que era amplo dentro dele antes dele comer do tal fruto, que na verdade é uma árvore de almas. E quando ele chega a esse nível de 7, isso significa que ele ficou ao nível de Yesod. Ele ficou ao nível aqui, da onde nós temos a letra Shin do nome Shaddai e Shintav. Veja aqui é salientado, não é, que esse Shin e esse Tav, eles tinham uma lógica divina, e essa lógica ela é palpável em toda a Torá e é construída em toda a Torá. Esse mecanismo ele foi se desenvolvendo dentro da alma daqueles que estudavam a Torá. Muito bem, o nome Shaddai. Shin, 7. Veja, isso significa então que o nome 7 ou o nome Havel, eles não significam somente aquilo que nós imaginamos. Veja, o nome Havel, Re, 5 livros da Torá, Beit Lame, de primeira e última letra da Torá. A gematria deu 37 para nós entendermos a primeira parte da Torá, que vai ter uma gematria de 2701 e vão ter outras também. Enfim. No próximo estágio, a coisa muda. Então ele vem como Noa. Veja, então é o lado direito da árvore é implementada a letra Het e a letra Nun. Veja, a própria letra do Esav está composta, e aqui nós também temos letras hebraicas. As composições das letras hebraicas, como explicado anteriormente, são de pequenas, Malhut, médias, Zerampim, e grandes, lá em Biná, que são divididos em mundo de Asiá, Yetzirá, Beriá e Nishamá. Somente a compreensão da lógica disso tudo parece implementar em nós uma sabedoria elevada, que é uma sabedoria do divino. Mas a sabedoria em si, ela não pode funcionar se não houver Or Hassadim, se ela não tem misericórdia. Ou seja, não é somente a misericórdia, é a misericórdia que é ativada do divino sobre a minha vida. Exemplo, a pessoa está andando por aí e ela pode não prestar atenção que ela está sobre um masal. Qual é a ideia, então, de tudo o que acontece com a vida da pessoa? Então, todas as situações boas, ela torce, pula e dá gritos de alegria porque recebeu uma coisa, um emprego, um carro, uma viagem, uma bolsa de estudo, e tudo isso é muito bom. Mas quando é ao contrário, e aí está se mostrando ali algo, a pessoa então não aceita. Aí é o ataque do mal. Se corre então para que o ataque do mal seja estancado. Vão recorrer a outros livros, outros sábios, outras espiritualidades, e não vão entender toda a questão em si. Quer dizer então que a pessoa está indo para o nível de Esav. A construção da história de Yaakov, por si só, é muito complexa. Porque a gente sabe que toda a cena do que aconteceu no Gan Eden vai se repetir agora. E a primeira coisa de que após deixar a casa de Lavã, o próprio Yaakov vai lutar com um anjo, um determinado anjo, que, diga-se de passagem, o local que ele estava era Panim. Panim é faces. Faces são julgamentos divinos. E é implementado logo no texto que nós lemos que ele encontrou 2 acampamentos e que a junção desses 2 acampamentos foi prioridade para que ele pudesse chegar aos níveis superiores. O próprio anjo, que era o anjo de Esav, que lutava
contra o Yaakov era o próprio serpente que estava lá no Gan Éden, o dragão e etc., que é chamado daquele anjo que é o Teli. Ou seja, o Teli é um dragão que está sobre, né, segundo Sef Yetzirah, que está sobre o masal das pessoas. A ideia da Torá, então, é que a parte divina seja ativada, mas de contrapartida há um atrapalhamento por conta da árvore que está no nosso mundo, que é uma árvore de Esav, do serpente, que é alimentado pela letra Kuf. Mostrando, então, que a mudança desse espelhamento só pode ser mudado por você mesmo, com a sinceridade que você vai estudar a Torá. No início, que vamos ultrapassar essa primeira árvore e os primeiros estágios espirituais, é extremamente complicado. O mais difícil de todos os estágios. Porque essa biná aqui sempre vai estar criando enganos. Todo mundo que cai no nível dessa biná volta como se fossem salvadores do mundo. A implementação na cabeça dessas pessoas é que ela é tão importante que agora Deus a usará para um plano especial e que ela não está acima do masal de outras pessoas e que agora tudo é revelado. E realmente o é, porque o próprio Zohar fala que as pessoas são enganadas trazendo informações certas, informações erradas e até mesmo informações misturadas. Por isso é importante a leitura da Torá, e a leitura da Torá com aspectos dos nossos sábios, que quando estavam caminhando, eles estavam caminhando para os mundos espirituais, e não era somente uma caminhada no nosso mundo. Então isso significa que eles não só falavam as questões a níveis de Rohimá, mas a própria história fala que o pai do Rabino, não é? Ele veio encontrá-lo e trouxe essas informações. Muito bem. Então, como Rahel era a Torá escrita e estava a nível de Malhut, qual é essa história de nível de Malhut? É que as histórias celestiais foram implementadas em histórias não reais, são parábolas, são contos, para que as letras hebraicas, com a sua energia, pudesse criar uma potência. E veja, por isso que existem as parachotes, as aliás, porque cada aliá que eu vou ler é implementado que aquelas letras irão contra aquele masal, que é Esav. E a questão da Leia, que estava coberta no dia do casamento, é o próprio Zohar Kadosh, que está coberto dentro da Torá. O fato era que o Jacó em si ele não queria casar com a Leia. E diga-se de passagem que o próprio Esav e a própria Rahel enganaram, porque a Rahel era quem tinha a meditação das noites de núpcia. Ou seja, qual a ideia aqui? É que dentro da Torá estão os segredos meditativos, estão os segredos das rezas, estão os segredos de toda a parte mais complexa e mais verdadeira da Torá. Então, a Rahel, que está aqui embaixo, tinha esse segredo e vai enganar a Leia, que estava aqui, e vai usar a Leia, na verdade, que estava coberta, e Jacó, então, ele percebe. A partir desse momento, Jacó, que é chamado de Tiferet, que agora está conseguindo compreender, porque ele saiu desse Tiferet, aqui desse nível, e subiu para esse Tiferet. O que não foi uma tarefa fácil. A partir de agora, todo o masal, todos os astros, todos os planetas e toda a espiritualidade que deve estar embutido aqui, vai criar os aspectos e os momentos corretos. Agora, quando o Jacó, Yaakov, vai se encontrar com o Esav, ele divide o acampamento em 7. Ele fala, vai que o Jacó ataque um grupo, o outro não vai ser destruído. Isso significa que muitas vezes nós trabalhamos o nosso masal errado, porque queremos enfrentar tudo de uma vez. Mas veja, não é possível você chegar
Por exemplo, aqui no mundo de Asiá, desse nível acima de Zerampim, não é possível você chegar em Yesod sem primeiro ter resolvido os problemas de Malhut de Yesod. Então a implementação aqui não é só eu ter fé, não é só eu rezar, é eu ter compreensão. A compreensão, que é a questão do entendimento, vai unificar os dois lados, a parte negativa e a parte positiva. A parte negativa é recepção e a parte positiva é doação. Eu não posso ir sem recepção. Eu preciso implementar meu ego e usá-lo em prol da Kabbalah, em prol de ensinar as pessoas esse caminho que foi tão bem elaborado através da Torá. Ao dividir o acampamento, então se entendeu que ele separa as esposas, Bilá, Rahel, Leia, Zilpa, cada um com seus filhos, que na verdade são meses do ano. Ele ia encontrar com aquele que queria destruir essa Torá e que foi responsável, metaforizando ali dentro desses tempos apontados, onde a destruição do templo acontece, e a gente deve salientar que isso é feito e implementado num aspecto muito maior, porque se a gente lê a Torá aqui, a gente entende que isso são momentos ruins. Mas na verdade não são. A destruição do templo não é a destruição do templo em si. Mas quando a gente está no mês de Tammuz, que é salientado como um deus pagão, mas é um nome de um mês, não é? Que está ali dentro de uma construção que vai ser o signo de câncer ali, né? Que é representado por um caranguejo. Qual é a ideia? A ideia é que são forças e contraforças. O caranguejo ele anda de um lado para o outro, isso mostra de uma forma alegórica essa força e contraforça lutando dentro do ser humano. A ideia, então, de que se recebeu a Torá e quando o povo de Israel recebe a Torá eles estavam em idolatria, então agora para frente vai ter que ser gerado um conserto masalótico dentro daqueles que começaram a entender essa Torá. Então, dali por diante, começa-se uma força anti-Torá, 613 antiforças contra a Torá, que vai atacar o Da'at e o entendimento do ser humano em questões de recepção. Nesse momento, então, até do dia 17 até o dia 9 de Ave, 17 de Tammuz até o 19 de Ave, que você somando 17 mais 9 dá 26, que é o tetragrama, é o momento que o Eterno transforma a gente naquele pó do bezerro, e ele pode entrar entre esse pó. E aí quer dizer, se a gente estiver realmente começado agora a entender realmente a festa da saída do Egito, que é a saída do ego, porque a representação da letra Re é isso, para seguir lá depois para o Pessa Sheni, que acontece na letra Vav, no Masal de Touro, e veja, é toda uma construção astronômica e astrológica. Então, se eu chego lá no final e todos aqueles ataques culturais, implementados, religiosos e etc., não conseguem romper, como aconteceu na história literal, então isso significa que eu consigo avançar. Se eu não sou proeminente nessa missão, se eu não consigo realmente buscar estar em doação, ou seja, tudo que eu faço é para o bem do Criador, então eu vou ter problemas e vou precisar ser mais moído. Perceba, tudo isso está dentro da Torá. O próprio ego do Yaakov, ao se abaixar com seu irmão e etc., isso vai produzir idolatria, mas é o esquema de todo ser humano que passe por esses processos, até que ele possa compreender. Por causa disso, a gente já salientou algumas vezes, o único que não se prostrou perante o seu tio Esav foi Benjamim, que ainda estava na barriga de Rahel.
E, pasmem, Benjamim é exatamente a letra Lamed, que é o mês de Tisherei, onde nós teremos a segunda chance, depois de termos feito bezerro de ouro, feito idolatria, etc., de receber novamente em Yom Kippur uma nova chance, uma nova Torá. Isso significa então que Benjamim ele teve o direito de ser construído nas suas terras o Beit Hamikdash. Esse Beit Hamikdash tem uma proporção profunda nesse entendimento, porque mesmo o templo foi quebrado. É lógico que nossa história aqui é alegórica, não é? Está falando de todas as almas e de todos os sentimentos daqueles que começaram a seguir a história lá de Ravel, nasce como Sete, Caim, etc. É toda uma questão muito profunda. Então, veja, quando chega lá em Yom Kippur, é dado então o direito de você fazer alguns testes. É lógico que eu não vou falar agora, para que a gente deixe essa história para quando chegar perto da recepção da Torá. Veja, essa dualidade existe toda dentro do ser humano. Essas sefirotes existem todas dentro do ser humano. O ser humano em si é implementado, quando vem para esse mundo, a uma aventura fantástica. A aventura é descobrir os segredos da Torá. A aventura é implementar esses desejos acima do nível de Rohimá, de conhecimento, que é onde as coisas começam a funcionar. Tudo isso vai estar implementado com questões emocionais, psicológicas, é a formação de cada ser humano. Então, os nossos sábios salientam na mesma história que Yaakov, não é? Ele estava lá no meio dos dois acampamentos e que ele viu, na verdade, o seu pai de Sarrak. Veja, era a implementação desses dois planetas ou das midotes internas do ser humano. Então ele percebe que a andada aqui, ó, veja, desses dois patriarcas, ou seja, aqui eu tenho a letra Gimel e aqui eu tenho a letra Dalet, que foi a letra que criou os planetas e criou o Masal daquela situação. Enquanto aqui eu tenho a letra Kaf, que é a letra que criou o Sol. O Sol, por si mesmo, ele acompanha a divindade, por isso que tem essas questões de rezar de dia e de noite não, em certos problemas. Ao mesmo tempo que é o Sol, não é o Sol em si, mas o nome divino que está dentro do Sol, que é Yud Revav Re. Aqui eu tenho El e aqui eu tenho Elohim. Agora, os sábios, os nossos patriarcas, estão no nível de Biná, que é uma outra árvore que também vão ter os mesmos aspectos. Isso significa que conforme, não é, eu vou entendendo a Torá, eu vou implementando menos juízo, menos Gevurá. Porque do mesmo jeito que eu vou julgar o meu próximo, eu vou ser julgado. O julgamento em si, seja ele religioso, que é muito implementado dentro das pessoas, olha, você não guardou Shabat, olha, você não come kasherut, olha, isso não existe na Kabbalah. Nós devemos implementar sempre a defesa do outro. O que nós não queremos para nós, nós não iremos querer para o outro. Mas e os juízos? São do Eterno. Qual é o meu papel? Julgar as pessoas de acordo que ela possa consertar a sua alma. E para isso também eu não devo ser desonesto contra as leis do nosso mundo. Mas eu devo mudar a minha intenção. Ou seja, a intenção não é para ver agora o outro sofrer, não é para ver o outro passar por uma situação difícil, mas que é para ele, com aquela história, aprenda a não cometer mais o erro. Essas ideias, então, que estão sendo descritas na Torá são a níveis espirituais elevadíssimos.
Mas o que é a nossa mente, senão um mundo espiritual elevadíssimo? É lógico que quando solta do divino, e diga-se de passagem, ela ligada ao final da letra Kuf, ainda ali ela está ligada ao divino, mas no aspecto de recepção, a coisa ainda pode ser fantástica. Ela só não te gerará vida no Olam Rabá. Muito bem. Sem julgamento não há Torá. Por isso que o princípio é tema Hashem. Reshit, temor de Hashem, que faz você estudar essa Torá, implementar os estudos, pedir Hashem amor, pedir verdade, etc, etc, para que você possa avançar. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que o Eterno possa abençoar profundamente o dia de todos nós e que a nossa boca, nosso coração, nossa mente esteja de acordo com o que Ele quer para a nossa formação espiritual e que nós possamos ser muito mais amor do que rigor.